A Dança dos Dragões está prestes a começar agora no próximo domingo, com a estreia da segunda temporada de House of the Dragon. E, obviamente, todos nós, fãs desse universo, estamos muito empolgados para o que está por vir. E como vocês sabem, meu canal é totalmente dedicado para discutir o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, House of the Dragon e Game of Thrones. E por conta disso, a gente também vai cobrir tudo o que vai acontecer nessa próxima temporada da série. Portanto, a partir de hoje e até sair o último episódio da segunda temporada, todos os nossos vídeos de terça-feira vão ser dedicados a discutir os acontecimentos dos episódios. A ideia aqui não vai ser trazer uma review ou análise dos episódios da série, porque isso já vai ter muita gente fazendo, mas eu pretendo trazer toda semana um vídeo de teorias, de discussão ou de análise com temas relacionados aos episódios dessa segunda temporada. E para começar e abrir essa nossa temporada do dragão, nesse primeiro vídeo eu levantei 5 questões importantes sobre a história de House of the Dragon que eu quero ver sendo respondidas nessa próxima temporada. Eu sou o TH Magaldi e se você ama o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. E só antes de começar, eu já aviso que esse vídeo não vai ter spoilers. Então vocês podem ficar bem tranquilos. E também eu preciso explicar que quando eu digo questões que precisam ser respondidas na próxima temporada, eu não me refiro necessariamente a perguntas que precisam ser respondidas. Por questões, eu quero dizer algo mais parecido como pontos, pautas, indagações e expectativas sobre o futuro da obra que eu acredito que são necessárias que a segunda temporada aborde para que a história continue fluindo como deve ser. E se você não entendeu, calma, vem comigo que você vai entender no decorrer do vídeo, beleza? Então vamos lá. 1. Como será a personalidade de Cregan Stark? Bom, pra mim, a primeira questão sobre o futuro de House of the Dragon vem na figura do Cregan Stark, o Senhor de Winterfell e Protetor do Norte na época da Dança dos Dragões. Nos livros, a figura do Cregan é de um homem jovem, mas bastante bruto, por assim dizer. Diferente dos Starks que nós conhecemos lá em Game of Thrones, o Cregan é um cara bem menos paciente e muito mais duro do que o próprio Ned, do que o Jon ou do que o Robb Stark, como nós vimos lá na série original. Na verdade, durante a Dança dos Dragões, o Lord Cregan nem mesmo parecia querer muito se envolver com a briga da dinastia Targaryen e estava muito mais preocupado com o inverno rigoroso que estava chegando lá no norte. E qual o meu questionamento? Bom, pelos trailers e imagens liberadas da série, me pareceu que esse Lord Cregan tem uma vibe muito Jon Snow. Provavelmente vai existir uma tentativa dos produtores de House of the Dragon de aproximarem os personagens de House com aqueles que nós já conhecemos lá em GOT. Não à toa, nós já temos umas imagens liberadas do Cregan Stark andando com o príncipe Jacaerys na muralha, algo que é bem familiar para o público de GOT. Mas que não acontece nos livros, onde o Jace e o Cregan ficam só conversando em Winterfell. Se for pro Cregan Stark parecer com o Jon Snow na parte estética, beleza, eu não vejo problema nenhum em mudanças nas características físicas dos personagens. Mas eu espero que eles mantenham a personalidade do Cregan dos livros, que é de um cara muito mais bruto, mais cru, mais impaciente, com pouca vontade de se envolver na política do reino e que não tem tempo para negociar com seus inimigos. Eu espero que o Cregan não seja retratado em House of the Dragon como um herói, do mesmo jeito que o Jon Snow foi lá em Game of Thrones, porque o Cregan não é um herói nem pro lado dos verdes, nem pro lado dos negros. Ele se envolve com a guerra, mas ele claramente faz o máximo possível para não comprometer o norte e ficar o mais distante dela possível. Se eles apresentarem o personagem dessa forma, a gente vai ter uma visão diferente e mais diversa da casa Stark em comparação com Game of Thrones. E tudo isso pode levar para caminhos bem interessantes do papel da casa Stark na Dança dos Dragões para as próximas temporadas. 2. Teremos uma grande batalha de verdade? Outro ponto importante para a gente observar nessa próxima temporada é se nós vamos ter uma grande batalha de verdade. E por que eu falo assim, desse jeito, dando ênfase nesse de verdade?
Porque, bom, eu sei que foi prometido que por volta da metade da segunda temporada, lá pelo episódio 4, nós devemos ter uma grande batalha na série. Com muita gente comparando essa batalha de House of the Dragon com a Batalha dos Bastardos, que a gente viu lá no episódio 9 da sexta temporada de Game of Thrones. Mas, sendo bem sincero, eu sou bem cético em relação a isso. Isso porque, pra mim, a Batalha dos Bastardos foi realmente a última grande batalha que nós vimos em Game of Thrones. Depois dela, todas as outras batalhas que nós tivemos na série me pareceram fracas, sem graça, ou até mesmo as que foram um pouco mais interessantes, nem chegaram aos pés do que a gente viu no conflito entre o Jon Snow e o Ramsay Bolton. E eu sei que deve ter muita gente aí do outro lado falando sobre a Batalha da Estrada de Ouro, que aconteceu na sétima temporada de Game of Thrones, entre as forças da Daenerys contra o exército Lannister. Essa batalha aconteceu lá na região da Campina. Porém, pra mim, essa batalha da Estrada do Ouro é que mais me deixa preocupado com o futuro das batalhas em House of the Dragon. Isso porque a Batalha da Estrada, pra mim, foi muito sem graça, porque mal e mal foi uma batalha de verdade. Foi simplesmente o exército Dothraki da Daenerys chegando e massacrando os Lannisters, que não tiveram resistência nenhuma, ainda mais quando o Drogon voou pra cima deles e queimou todo mundo. Inclusive, a única parte legal dessa batalha é o Drogon queimando alguns soldados Lannisters, porque a produção fez isso com alguns efeitos práticos e dublês, e aí é muito legal de ver a dedicação dos caras em botar fogo nos atores, literalmente. Porém, é só. Não foi uma batalha realmente intensa, com os dois lados brigando de verdade e com chance para os dois lados vencerem. Sem contar que essa batalha não tinha o mesmo contexto e o mesmo peso da Batalha dos Bastardos, com a gente realmente temendo pelo futuro do Jon Snow e da Sansa, já que tinham chances reais deles serem derrotados e o custo para eles seria muito alto, já que o Ramsay garantiria e consolidaria o governo dos Bolton ali no norte. Sem contar que a Batalha dos Bastardos aconteceu no episódio 9 da sexta temporada, então houve uma preparação para ela acontecer. Havia uma sensação de perigo real e ela foi muito intensa, com a gente achando que o Jon poderia perder até o último segundo. Totalmente diferente do que nós vimos na Batalha da Estrada do Ouro, na sétima temporada de GOT, e também totalmente diferente do que nós vimos na batalha da primeira temporada de House of the Dragon, que foi a batalha do Daemon Targaryen e dos Velaryon, lá nos degraus, contra a Triarquia, que estava representada na figura do Kragas Drahar, o engorda caranguejo. Pra mim, essa batalha do Daemon nos degraus foi só um monte de clichê hollywoodiano, de um monte de gente se batendo, correndo para um exército correndo para enfrentar o outro sem nenhum tipo de tática ou preparação, os dragão voando e queimando os inimigos aleatoriamente, e até a gente teve o Daemon matando o Kragas fora da cena, ou seja, a gente nem vê ele matando numa espécie de duelo épico que poderia acontecer. Por isso, eu achei essa batalha da primeira temporada de House of the Dragon bem fraquinha. Agora, tudo indica que a batalha que nós vamos ver nessa segunda temporada de House of the Dragon vai ser a batalha do Pouso das Gralhas. E eu espero que eles consigam construir esse cenário onde a batalha seja bem feita tecnicamente e também que ela traga esse peso na narrativa, com a gente ficando ansioso e tenso para ver o que vai acontecer até o último segundo, que eles consigam construir essa tensão e que os dois lados da batalha tenham chances e que ela consiga ser bem emocionante. E Game of Thrones fez isso várias vezes, na verdade, não só na Batalha dos Bastardos, mas a Batalha do Água Negra também tem essa sensação, a de Home também dá essa sensação, e a Batalha de Castelo Negro, que são as principais batalhas de Game of Thrones, todas conseguem construir essa tensão e a gente ficava tenso assistindo, sem saber o que ia acontecer, sabendo que qualquer personagem poderia morrer a qualquer momento. Então eu espero que eles consigam trazer isso de volta para House of the Dragon. 3. Qual será o papel das outras casas de Westeros durante a dança? E já que estamos falando em batalhas, é importante lembrar que, embora os Targaryen tenham seus dragões e sejam protagonistas da Dança dos Dragões, esse conflito é em grande parte lutado pelas grandes casas de Westeros. Mais importante do que os dragões na dança foram as estratégias políticas e alianças feitas durante o conflito. Não à toa, a rainha Rhaenyra enviou o Jacaerys e o Lucerys no final da primeira temporada para conseguir aliados. Inclusive, nesse conflito, as batalhas mais decisivas aconteceram nas terras fluviais, na Campina e nas terras da Coroa, que são regiões que nem sempre foram bem exploradas em Game of Thrones. Então, seria bem legal se em House of the Dragon eles conseguissem dar mais relevância para as casas dessas regiões, especialmente para a casa Tully, que na minha opinião, lá em GOT, foi mostrada como uma casa fraca,
mas ela tem um papel fundamental durante a dança. Além disso, as Terras da Coroa também são a região com as casas mais menosprezadas em Game of Thrones, e seria legal se na segunda temporada de House of the Dragon eles conseguissem dar mais visibilidade para elas, porque elas também foram fundamentais para o conflito. Por exemplo, na Batalha do Pouso das Gralhas, que eu acabei de mencionar, os exércitos dos dois lados são compostos pelas casas Rosby, Stockworth, Darkling e Staunton, todas casas das Terras da Coroa. 4. Veremos a decadência da Rainha Rhaenyra? Bom, talvez vocês considerem isso um spoiler, mas eu sinceramente não faço ideia se isso vai acontecer ou não na série. Porém, nos livros, a Rainha Rhaenyra vai ficando cada vez mais paranoica com o decorrer do conflito. Obviamente, como fica claro nos livros, a guerra é algo que impactou profundamente todos os lados e todas as pessoas envolvidas. Da família Targaryen, ninguém volta da Dança dos Dragões do mesmo jeito que começou o conflito. E no livro Fogo e Sangue, o maior reflexo que nós vemos na Rhaenyra é que o conflito vai deixando ela cada vez mais paranoica e desconfiada. E eu sinceramente espero ver isso acontecendo já nessa segunda temporada, ou pelo menos alguns indícios desse comportamento dela. Porém, ao mesmo tempo que eu quero ver isso acontecendo, e eu acredito que isso seria importante de acontecer na série, porque é um arco fundamental da personagem, eu tenho minhas dúvidas. Porque pra mim, em muitos aspectos, a HBO quis retratar a Rhaenyra como uma nova Daenerys na primeira temporada. E a Daenerys ter enlouquecido no final de Game of Thrones não pegou bem e foi muito mal avaliado pelo público. Foi algo muito polêmico do final da série, talvez a questão mais polêmica do final de Game of Thrones. Então, por conta disso, eu acredito que a HBO vai ficar mais receosa de mostrar novamente uma mulher, líder, rainha e Targaryen ficando paranoica e desconfiada na série de uma forma que as pessoas considerem que ela tá enlouquecendo. Talvez a HBO tenha medo de que isso vai virar um estigma e que a galera do Twitter, por exemplo, acuse a HBO de sexismo, afirmando que eles fazem as mulheres poderosas desse universo sempre serem retratadas como loucas. Obviamente eu não concordo com nada disso, porque assim, eu detesto o final da Daenerys em Game of Thrones, acho que foi um grande erro, e nos livros ela é minha personagem favorita, e eu acredito que nas Crônicas de Gelo e Fogo ela vai seguir por um caminho bem diferente. Eu acho que eles simplificaram a Daenerys no final da série e estragaram ela. Porém, no caso da Rhaenyra, eu acho que ela tinha motivos bem plausíveis para ficar paranoica. E do mesmo jeito que ela acaba adquirindo esse comportamento com o decorrer da guerra, o rei Aegon II também se torna um homem mais rancoroso e mais cruel. Então assim, eu espero que a HBO tenha coragem de dar um desenvolvimento digno e coerente para todos os personagens da série, independente da vontade dos fãs. 5. Há que escolher? E por fim, para mim, a pergunta que não quer calar. Será que realmente vamos ter dois lados para escolher a partir de agora em House of the Dragon? Bom, para mim fica muito claro que na primeira temporada a HBO puxou muito mais sardinha pro lado da Rhaenyra. Isso fica bem claro para mim em momentos como o episódio 3 da primeira temporada, onde temos todo o episódio do rei Viserys caçando um veado branco na Mata do Rei, onde todos dizem que esse animal só iria aparecer para um rei verdadeiro e um monarca digno, quase como um sinal divino de que aquela pessoa deve reinar. E o Viserys passa todo esse episódio se questionando sobre as suas decisões e acreditando que o veado aparecer para ele naquele momento seria um sinal de que o Aegon deveria ser o seu verdadeiro herdeiro. Afinal, o Aegon estava completando 2 anos e boa parte da corte corroborava com essa ideia de que o Viserys devia tirar a Rhaenyra da sucessão e colocar novamente o Aegon. Por outro lado, enquanto isso, a Rhaenyra passa esse episódio caçando com o Sir Criston Cole, onde ela desabafa toda a sua frustração pelo pai ter um novo herdeiro e por agora todo mundo estar questionando a legitimidade dela. Porém, no final do episódio, o veado branco aparece para Rhaenyra, num sinal quase divino que a HBO deu de que ela seria a rainha legítima. Obviamente, não tem nada disso nos livros. Enfim, se você perguntar pelas ruas e vielas digitais aí pela internet, não vai ser difícil descobrir que o fandom de House of the Dragon é muito mais pro lado dos negros do que pro lado dos verdes. Outra prova disso é que recentemente a HBO lançou 2 canais no Instagram, um para apoiadores dos verdes e outro para apoiadores dos negros. E o canal de apoiadores dos negros tem quase o dobro de pessoas que o canal dos verdes.
no que já serve como uma pesquisa de opinião rápida para mostrar como o lado da Rhaenyra atraiu muito mais a simpatia do público. Para mim, na primeira temporada, a Rhaenyra foi mostrada como uma rainha injustiçada na maior parte do tempo, enquanto a Alicent se mostrava uma perseguidora moralista da enteada. Embora, na verdade, a Alicent estivesse com a razão, já que a Rhaenyra mentiu para ela e realmente teve filhos bastardos, que são as duas acusações que a Alicent faz dela. Enfim, eu sempre fui um fiel apoiador da Rhaenyra e do lado dos negros, e já expliquei isso diversas vezes no canal, mas quanto mais eu penso na dança e na série, mais eu fico do lado dos verdes. Porém, quem acompanha o canal sabe que eu não gosto da casa Targaryen, e o que eu mais quero é que eles destruam uns aos outros, porque Targaryen bom é Targaryen martelado no tridente. Tirando a Daenerys, que tenta ser melhor do que o restante da família, e por isso que eu gosto dela. Enfim, de qualquer jeito, eu quero ver é treta, mas eu quero que ambos os lados tenham o mesmo destaque, cometendo acertos e erros, porque, como eu sempre defendo aqui, é um monte de gente poderosa brigando por poder, e não é sobre quem tá certo ou quem tá errado. Por isso, o lema "Há que escolher" que a HBO lançou para essa segunda temporada é muito legal, porque ele traz essa ideia de que não importa quem tá certo ou quem tá errado, e sim que você tem que escolher um lado independente de quem faz mais cagada. E eu espero que eles consigam transmitir essa sensação também na próxima temporada. E bônus, teremos 3 ou 4 temporadas. Bom, recentemente, no final do ano passado, na verdade, o George R. Martin tinha feito uma publicação no blog dele, o Nora Blog, dizendo que ele tinha conversado com os produtores de House of the Dragon, e até ele já tinha visto os episódios da série, e eles estavam discutindo e quase confirmando que a série teria provavelmente 4 temporadas. Porém, me parece que no decorrer desse ano houve novos rumores de que eles ainda não teriam decidido isso, né? O George R. Martin, o Ryan Condal e a HBO como um todo, e talvez a série pudesse ser encerrada com apenas 3 temporadas. Bom, eu acho que o que vai definir isso, de certa forma, é a recepção do público, mas também o que vai vir para essa segunda temporada. Depende do quanto da história eles vão conseguir abordar nesses 8 episódios que vão ser aí da segunda temporada de House of the Dragon. Lembrando que eles afirmaram que eles diminuíram a quantidade de episódios por uma questão de orçamento, obviamente, para deixar um pouco mais barato a série, mas também porque havia motivos narrativos para deixá-la mais curta. E eu concordo, eu acho que 4 temporadas de 8 episódios podem funcionar muito bem. Inclusive, se você volta lá no meu canal, lá em 2022, eu acho, você vai ver os meus primeiros vídeos de House of the Dragon, e eu já falava isso, que 4 temporadas parecia o ideal para adaptar a história da Dança dos Dragões. Então eu espero que sejam 4 temporadas de 8 episódios, mas vamos ver o quanto que eles vão abordar na história na segunda temporada, e isso já vai dar uma pista pra gente, se eles estão pensando mesmo em 3 ou 4 temporadas. Lembrando que no ano que vem não vai ter temporada de House of the Dragon, porque vai ter temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é outra história spin-off de Game of Thrones. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários o que vocês querem ver, quais dúvidas, quais ideias vocês têm sobre a segunda temporada de House of the Dragon, que vocês querem que sejam respondidas aí nos próximos episódios da temporada, quais são as expectativas que vocês estão para a série. Eu sei que tem muita gente animada, mas no círculo mais íntimo dos apoiadores do canal, eu sei que tem muita gente que também não tá tão empolgado assim com a série. Então diga aí se você tá muito animado, se não tá, se você vai apoiar a Rhaenyra independente do que ela fizer, ou se você, como eu, tá passando pro lado dos verdes. Mas é isso, deixe seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.